Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento iOS. Hoje nós estaremos dando continuidade no nosso aplicativo de Pets. Então a gente teve um desafio da gente fazer a tela de cadastro do Pets. Então a gente já tinha o nosso aplicativo de Pets já construído, então a gente já conseguia ver uma lista de Pets e quando eu clicasse ia para a tela de detalhes. E no desafio proposto da última aula, a gente ia poder fazer o cadastro de mais um pet aqui, certo? Então aqui a gente poderia trocar de imagem. Aqui, quando eu clicasse em cadastrar, a gente ia validar todos os campos e mostrar um pop-up caso um deles não fossem preenchidos, certo? Então a gente ia poder cadastrar um pet novo. E no campo espécie vamos colocar abelha, cadastrar, e o pet foi cadastrado. Agora, na lista de pets, o nosso novo pet foi cadastrado, então a gente consegue acessar ele e ir para a tela de detalhes, ok? Então hoje a gente vai mostrar como que a gente faz essa tela de cadastro e como que faz funcionar o cadastro de um pet nesse aplicativo, certo? Então vamos lá, eu vou abrir o nosso aplicativo do ponto que a gente parou da última aula de desafio do aplicativo de pets e vamos dar uma olhada no nosso View Controller inicial. Então, atualmente a gente só tem uma função aqui, que era a função para abrir a tela de lista de pets. Então, dessa vez vamos criar um botão que vai fazer abrir a nossa tela de cadastro de pets. Então, a gente já tem um botão aqui no nosso storyboard. Vamos simplesmente criar aqui uma função para esse botão de cadastro. Então, vamos chamar de add pet, go to add pet. Beleza. Agora a gente não tem essa tela ainda criada, então vamos criar essa tela aqui. New File, Cocoa Touch Class, Marking Shib, selecionei View Controller aqui, caso não tenha selecionado, e vamos chamar essa tela de Add Pet View Controller. Vamos clicar em Create, vamos apagar esses códigos comentados aqui que a gente não precisa. E agora, já na nossa View Controller aqui, quando esse botão for clicado, eu já vou chamar nossa View Controller nova. Então vamos lá. Add Pet, View Controller, passando em init vazio. Passando true aqui. Vamos rodar só para ver se isso já está funcionando. Vamos ver. Cadastrar pet, já vai para nossa tela de cadastro. Muito bom. Agora, atualmente, a gente não tem nada nessa tela de cadastro, né? Então, agora a gente já pode, se a gente olhar o nosso aplicativo de pets aqui de exemplo, a gente já pode olhar que tem algumas informações aqui, né? Então, a gente já pode começar a trabalhar nisso. A gente tem que colocar um título aqui, então, colocar um cadastre, um pet aqui em cima. Tem uma image view aqui. Então, notem que quando você abre essa tela, ela já tem uma imagem aqui de placeholder, que a gente chama, que é a mesma coisa que o text field aqui, que também tem um placeholder aqui. Então, uma mensagem que pode ser mostrada de exemplo para o usuário, aqui é a mesma coisa, a gente pode colocar uma imagem de exemplo para o usuário, entendeu? Então, a gente pode fazer isso, e ela também está circular e também com uma borda vermelha. Então, a gente aprendeu isso nas últimas aulas, então a gente pode aplicar isso aqui também. Bom, clicando nesse botão aqui, a gente mostra a biblioteca de imagem para o usuário, mas a gente vai um pouco além, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na nossa última aula. Vamos mostrar um alerta aqui embaixo que dá a opção para o usuário de selecionar tanto a câmera quanto a biblioteca de fotos, tá? E daí, selecionando um desses itens, ele vai para a opção correta. Depois a gente vai fazer os text fields aqui e vamos fazer essas validações também para ver se os campos existem, tá? Então vamos começar montando a tela primeiro. Aqui na nossa View Controller eu já vou começar setando o nosso título da View Controller. Então vamos chamar de cadastro em pet. Ok, agora lá na nossa Shib, vamos acessar ela e vamos trocar a cor dela para a cor correta, né? Então vamos dar um espacinho aqui para eu pegar a cor certa aqui. Então aqui em background eu posso selecionar custom e selecionar essa lupinha aqui para eu selecionar a cor correta. Então vou mudar para azul, só isso já vai dar uma cara melhor no nosso aplicativo, né? Mas já vamos seguir. Vamos pegar uma imagem, colocar ela mais ou menos aqui, que a gente sabe
que para a imagem ficar circular, redonda, ela precisa ter a mesma altura e a mesma largura, né? Então vamos fazer isso. Vamos colocar um tamanho de 180 de altura e de largura. Agora vamos ver o que mais que a gente precisa. A gente precisa de uma label, aliás um botão aqui embaixo. Vamos copiar o mesmo layout do nosso storyboard aqui. Então vou apertar Command C aqui, vou voltar para nossa AddPatch View Controller e vou colar aqui mesmo, tá? Então eu vou diminuir um pouquinho esse tamanho desse botão aqui e vou trocar esse título para selecione uma imagem. Beleza. E já vou aproveitar e vou copiar esse aqui para colocar aqui embaixo, porque aqui a gente tem um botão de cadastro, né? Um botão de cadastrar, aliás. Cadastrar. Ok. Esse aqui tá um pouquinho mais espichado, então vamos lá. Agora a gente já pode preencher o resto dos campos que a gente tem, né? Eu vou colocar esse campo aqui um pouquinho mais para cima. E vou começar a colocar label e text field. Então a gente tem uma label aqui, que é a do nome, e ela tem o texto branco, então já vamos trocar aqui. E agora a gente tem um text field também, que vai logo aqui embaixo. Eu vou selecionar aqui o background dele para branco, porque senão ele fica meio esquisito aqui no meu celular. Então eu já vou trocar isso. E ele tem um placeholder também que se chama nome do seu pet, então vamos trocar isso. Ok, agora vamos copiar isso mais 2 vezes para os outros campos, certo? Então vamos colocar aqui, copiar, colar, vamos arrastar um pouquinho mais para baixo. Aliás, eu quero deixar esse campo aqui um pouquinho mais perto da label. Pronto. Agora vamos copiar e colar esse aqui também. Perfeito. Esse aqui tá muito perto. Vamos botar um pouquinho mais para baixo. Assim tá bom. Agora vamos trocar esses textos aqui para ficar de acordo, né? Então vamos colocar a data de nascimento. E aqui na descrição tem um texto específico aqui. Pode ser uma data aproximada, caso não saiba. Vamos colocar isso. Agora vamos trocar a mesma coisa no último campo, né, que é espécie. Beleza. Já temos mais ou menos o nosso layout pronto. O que a gente pode fazer agora é só colocar o placeholder dessa imagem aqui. A gente não tem uma opção certa para placeholder como no text field, mas a gente pode colocar na imagem mesmo, tá bom? Então eu vou selecionar aqui a nossa imagem de placeholder. E agora a gente pode começar a criar os outlets para a nossa view controller. Então vamos separar ela em 2, dar um espaço aqui e vamos começar a criar os outlets. Vamos dar um espaço e vamos lá. Name text field, data de nascimento text field, e espécie text field. Muito bom. Agora eu vou apagar esses espaços extras e vamos criar as funções que a gente precisa. Então a função para selecionar uma imagem. E a função para cadastrar. Perfeito, agora a gente não precisa mais dessa tela, então já vamos fechar ela. Logo aqui no início, a gente pode criar uma função
para fazer o setup dessa imagem, né? Então a gente sabe que ela vai ficar circular e vai ter as bordas vermelhas. Então vamos criar essa função. Setup image view. E vamos chamar ela aqui no View de load. Então a gente precisa do border width para setar para 2, para ele ficar um pouquinho grosso a borda. E a gente precisa setar também o border color, color literal. E eu vou colocar essa cor de vermelho, tá bom? Então eu vou colocar esse vermelho aqui, tá bom. E a gente também precisa ter certeza que a gente vai deixar ela redonda, né? Então para isso a gente precisa acessar a propriedade de corner radius, certo? Então vamos lá. E a gente precisa colocar um valor para deixar redondo. A gente já tinha visto que a gente precisa deixar um valor tanto da altura ou da largura dividido por 2, né? Já que a altura e a largura vão ser a mesma coisa, né? Então pode ser tanto height aqui quanto width aqui, que vai dar no mesmo, tá bom? Então vamos rodar para ver como é que vai ficar o nosso layout. Muito bom, tá um pouquinho maior aqui, então vamos trazer esse aqui um pouquinho para cima, tudo isso, e talvez deixar essa imagem um pouquinho menor, né? Então vamos mexer isso. Vou trazer tudo um pouco para cima. E vamos deixar um pouquinho menor essa imagem aqui. Então vamos trocar para um 160, acho que aí vai ficar bom. E vamos ter certeza que ele está centralizado, né? Então vou deixar ele aqui e já vou trazer o resto tudo um pouquinho mais para cima também. Pronto, vamos ver como é que fica. Tá bom, agora já está melhor. Então beleza. Próxima coisa que eu quero fazer aqui é quando eu clicar nesse botão de return aqui, já esconder o teclado, porque isso não está acontecendo agora, né? Então, se a gente selecionar o campo de nome, a gente não vai mais conseguir selecionar o botão de cadastrar, né? Então, vamos fazer que quando esse botão de return for clicado, ele esconde o teclado, tá bom? Então, para isso, vamos criar uma função aqui, setup text fields, tá? E vamos chamar ela no viewDidLoad aqui. O que essa função vai fazer? Bom, para a gente conseguir esconder o teclado, a gente precisa escutar as atualizações que o text field manda para a gente, né? Então, a gente já tinha visto o conceito de delegate, que é notificações que alguma view pode mandar para a gente, né? Então, a gente pode ficar escutando essas notificações. E uma delas é quando o botão de return for clicado. Então, a gente pode usar isso para quando esse botão for clicado, a gente esconder o teclado do text field, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar cada um dos nossos text fields, acessar a propriedade de delegate dela e passar um valor de self, que seria a própria viewController, né? Então o que está dizendo aqui é que para a gente poder passar a viewController como um delegate para o text field, a gente tem que conformar com esse protocolo aqui, UI text field delegate. Dessa forma a gente sabe que a nossa viewController sabe se comunicar com o text field, né? Então, quando a text field precisar passar essas informações para alguém, no caso, para essa viewController, ela vai saber escutar essas atualizações, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, tem essa função aqui do text field, se a gente digitar text field aqui, tem essa função should_return, né? A gente já tinha visto que essa função aqui, ela não é bem propriamente dita avisar pra gente quando o botão de return for clicado, mas sim ele pergunta pra gente se a gente deve poder retornar ou não, entendeu? Então a gente não tem nada a ver com isso, a gente quer que pode retornar mesmo, tá? Só que aproveitando que ele tá perguntando desse botão, a gente já vai conseguir saber que esse botão foi clicado. Então aqui a gente é um bom lugar pra gente saber disso, né? E daí a gente poderia pegar no nosso name text field e chamar essa função resign first responder, que essa função aqui, ela faz esconder o teclado, tá bom? Mas a gente viu também que a gente vai precisar fazer a mesma coisa nos outros text fields, né? Então a gente vai pegar o birthday text field, .delegate e dizer que é self, né? Então a gente vai escutar atualizações do teclado do text field de data de nascimento, né? E a mesma coisa
para o nosso text field de espécies, né? Então vamos colocar self aqui também. Então, quando essa função for chamada, a gente precisaria saber identificar qual dos text fields foi chamado, né? Então, para isso, a gente sabe também que quando essa função é chamada, um text field é passado como parâmetro. E é realmente o text field que o teclado foi clicado return, né? Então, em vez de chamar name text field, a gente pode simplesmente chamar text field, que é o text field que foi passado por parâmetro para a gente. Então, se for um name text field, ele vai ser passado parâmetro para a gente e a gente vai conseguir esconder o teclado nele. Se for outro text field, ele vai ser passado como parâmetro e a gente vai chamar ou esconder o teclado nele. Então vai dar tudo certo. Então vamos testar para ver isso. Cadastrar patch, nome do seu patch, return, esconde o teclado. Muito bom. Beleza. Agora vamos seguir, vamos fazer o selecione uma imagem, tá? Então para selecionar a imagem, a primeira coisa que a gente quer fazer é mostrar um pop-up para o usuário para ele poder escolher ou câmera ou biblioteca de fotos, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar o alert que a gente aprendeu, né? Alert controller, né? E a gente pode usar esse init aqui que a gente pode passar algumas opções, né? Então, vamos colocar pets e na mensagem vamos colocar selecione uma opção. E no estilo, vamos selecionar Action Sheet. Bom, agora, só se a gente colocar um present e passar essa view controller, que o alert também é uma view controller, a gente pode passar nessa função aqui presente da nossa view controller, tá bom? Então a gente pode passar o alert aqui. Vamos dizer que a gente quer que seja animado e a gente não quer saber nada de quando ela terminou de ser apresentada, né? Então vamos passar new nessa opção aqui, já que ela é opcional, tá? Se a gente rodar o projeto agora e clicar no selecione uma imagem, já aparece pra gente aqui, né? Mas a gente quer botar mais opções aqui, né? Então vamos seguir. Pra gente colocar uma opção aqui, a gente vai usar o UI Alert Action que vai ser usada como se fosse um botão para nossa Alert Controller, tá bom? Então vamos lá. Vamos chamar a primeira de Camera Button. Vamos chamar de UI Alert Action, né? Vamos passar essa opção aqui e a gente consegue passar alguns parâmetros aqui na inicialização dele, né? Então vamos colocar aqui o texto vai se chamar Camera. Vamos colocar default no estilo e aqui no handler a gente pode escutar quando esse botão for clicado, né? Então a gente sabe que a gente vai querer isso porque a gente vai querer, quando o botão for clicado, a gente quer apresentar alguma coisa para o usuário, né? Então vamos apertar Enter aqui. A gente não vai precisar saber disso, então a gente pode colocar só o underline. Vamos apagar isso aqui. A gente pode apagar até os parênteses também. Se a gente deixar os parênteses, não tem problema. Mas vamos apagar os parênteses também. Vamos deixar só o underline, tá bom? E aqui no code, aqui a gente vai digitar o código que a gente vai usar para mostrar a câmera para o usuário, né? Então a gente já viu que para fazer isso, a gente vai usar uma outra view controller, que é Image Picker View Controller, né? Mas vamos terminar de colocar essa opção aqui e depois a gente volta para isso, tá? Então o próximo passo é chamar o nosso alert.addAction e passar o camera button, né? Agora vamos criar mais um botão, só que para a biblioteca de fotos. Então vamos lá. Vamos chamar de library button. Aqui a gente vai passar a biblioteca de fotos. E aqui vamos passar a library button aqui, né? Outra coisa que a gente precisa fazer é passar um botão de cancelar, né? Então vamos criar um cancel button aqui. UI alert action. Vamos chamar de cancelar. No estilo vamos passar esse cancel. E aqui no handler a gente não precisa passar nada, a gente pode passar new já que é opcional esse valor. E quando o botão for clicado ele já vai esconder para nós o alert. E agora vamos adicionar esse botão no nosso alert, né? Então vamos lá. Perfeito. Vamos rodar para ver como é que fica. Então quando eu clicar no selecione uma imagem, já vai aparecer pra gente essas opções, né? Então a gente pode clicar em cancel, em qualquer um dos outros botões não faz nada por enquanto, né? Então vamos fazer essa ação agora.
Quando um desses botões for clicado, câmera ou biblioteca, a gente vai apresentar para o usuário a galeria de imagens ou então a câmera, né? Para fazer isso, a gente vai usar a Image Picker Controller, né? Então vamos criar um Image Picker aqui, UI Image Picker Controller, tá? E a gente pode usar o inicializador vazio dele mesmo, porque a gente não precisa passar nada. Mas a gente vai querer passar qual é o modo, né? Então tem uma opção aqui que é o Source Type, e aqui a gente pode clicar em ponto e ver as opções que aparecem pra gente, né? Como eu quero mostrar a câmera, eu vou selecionar essa opção, certo? E logo depois eu vou chamar o Present, passando esse Image Picker aqui, porque ele também é um View Controller, então eu posso passar ele como parâmetro. Vamos passar animado aqui, e a gente não quer saber quando ela termina de apresentar, então vamos passar new, né? A gente viu também que a gente precisa botar um selfie ponto aqui, né? Então vamos só seguir. E outra coisa que a gente precisa fazer é escutar as atualizações de quando o usuário selecionou uma imagem, né? Então a gente precisa dizer quem é o delegate que vai ficar escutando essas atualizações. A gente vai dizer que é self, né? Então a gente sabe que a gente tem que conformar com alguns protocolos para a gente poder seguir, né? Então eu cliquei no botão fix aqui e já até apareceu pra gente aqui, né? No caso do Image Picker são 2 protocolos, mas não tem problema, né? Então beleza. Agora que a gente já está escutando essas atualizações, a gente pode pegar um método que a gente vai conseguir acessar essa imagem, né? Então tem essa função do Image Picker, se a gente digitar Image Picker, tem essa segunda opção aqui, e é a que a gente vai usar para pegar as imagens, tá? Mas antes disso, a gente sabe também que a gente viu na última aula que o simulador ele não funciona com câmera, né? Então se a gente tentar acessar essa opção aqui, o aplicativo vai até quebrar pra gente, porque o simulador não tem câmera, né? Então o que a gente pode fazer para a gente testar, vamos fazer o código para essa biblioteca de fotos aqui, né? Então vamos copiar esse código aqui, e vamos colar aqui e vamos só trocar essa opção aqui para, vamos ver as opções que a gente tem. Vamos mudar para Photo Library, tá bom? Então quando a gente clicar aqui, a gente vai ter acesso à biblioteca de fotos do usuário, né? Mas um outro ponto bem importante que a gente tem que sempre lembrar é que quando a gente vai rodar no nosso aplicativo no celular, a gente precisa mostrar uma mensagem para o nosso usuário, né? Então, a Apple tem uma questão bem forte com privacidade de dados do usuário. A gente não pode simplesmente abrir a câmera do usuário sem pedir a permissão do usuário, né? Então, a gente precisa pedir a permissão do usuário e essa permissão vai ser pedida automaticamente quando a gente apresentar essa View Controller, tá? Mas a gente tem que dar uma mensagem customizada para falar por que o nosso aplicativo está usando a câmera ou a biblioteca de fotos do usuário, tá bom? Então a gente pode fazer isso entrando nesse arquivo aqui, info.playlist, tá? E aqui a gente pode clicar nesse botão aqui e digitar privacy e vamos na opção Camera Usage Description. Então aqui a gente consegue mostrar uma mensagem para quando a câmera for apresentada. Então vamos colocar um texto aqui. Muito bom. Agora vamos colocar mais um item aqui para a gente poder acessar a biblioteca de fotos do usuário. Então vamos lá. Essa aqui, Photo Library Usage Description. Vamos lá. Muito bom. Então a gente já está garantindo que vai dar tudo certo. Agora a gente pode rodar esse aplicativo só para ver como é que fica, para ver se ele já está acessando a biblioteca de imagens, né? A gente sabe que a câmera não vai dar certo, então vamos seguir com a biblioteca de fotos. Beleza, já está funcionando. Mas quando clica nada acontece, a gente tem que esconder essa tela e apresentar essa imagem aqui também, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é esconder a tela, tá? Para isso a gente tem esse parâmetro aqui, ó, Picker, que é a Picker View Controller, né? Então a gente consegue acessar essa Picker View Controller e dar um dismiss nela. Com isso a gente vai conseguir esconder essa tela, né? Então eu vou passar true aqui, por causa que eu quero que seja animado e não quero saber quando
quando terminar de ser apresentado. Então, como é opcional aqui, eu posso passar new aqui sem problemas, tá bom? Então, beleza. Mas, além disso, eu também quero trocar a imagem, essa image view que a gente criou, para conter essa imagem que o usuário selecionou, né? Então a gente já tinha visto aqui, nessa função aqui, passa para a gente um dicionário, nesse parâmetro info aqui, né? Então nesse dicionário a gente consegue acessar qualquer tipo de mídia que foi selecionada pelo usuário quando ele usou a UI Image Picker View Controller, né? Então a gente já tinha visto também que na biblioteca do usuário pode ter vários tipos de mídia, né? Então além de imagem, também pode ter um vídeo, também pode ter um GIF, pode ter uma live photo que tem no iPhone. Então tem vários tipos de mídia diferentes, né? Então para lidar com isso de uma forma genérica, a gente usa um dicionário aqui, né? A gente viu também que um dicionário ele funciona bem parecido de uma forma que funciona um dicionário de língua inglesa e portuguesa, né? A gente já tem uma chave que a gente conhece, que seria as palavras em português, e a gente está buscando um valor, que seria as palavras em inglês. Então é como se eu fosse nesse dicionário e tentasse acessar a palavra, por exemplo, livro em português. Então a gente sabe que a gente teria uma string que seria book, certo? Então esse seria o valor que a gente ia ter, né? Então é assim que funciona um dicionário. A gente procura por uma chave e a gente vai receber um valor, tá? E que chave, que valor, como é que a gente passa uma chave e um valor? Bom, nesse caso desse dicionário aqui, a chave que ele está pedindo é desse tipo aqui, info key. Então a gente tem que passar uma chave que seja desse tipo, tá? E o valor é n, então n pode ser qualquer valor. Então pode ser um booleano, pode ser um int, pode ser um double, pode ser uma string, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser vários tipos, tá? Então a gente primeiro tem que passar esse valor e depois a gente tem que lidar com o tipo que ele pode ser para a gente transformar para o tipo que a gente precisa, tá? Então vamos lá. Vamos criar uma variável aqui chamada image, vamos criar como var mesmo, image, ela vai ser igual a info, e agora vamos passar um valor, uma chave aqui, aliás. Então para a gente passar uma chave tem que ser desse tipo aqui, né? Então para a gente conseguir acessar esse tipo, a gente pode botar ponto, e a gente consegue ver as opções que a gente tem, né? A gente já viu isso na última aula, que a opção que a gente quer é original image, né? Então é a imagem que for selecionada pelo usuário, né? Mas se a gente for ver agora o nosso objeto de image aqui, ele está como N e como opcional, tá bom? Ou seja, pode ser que não tenha nada, nenhuma chave, nenhum valor quando a gente passar essa chave aqui, né? Então por isso que ele está opcional. E ele está como N, bom, porque todos os valores estão como N, mas a gente quer como imagem, tá? Então a gente tem que fazer um cache para imagem. Um cache é como se a gente estivesse convertendo uma coisa para imagem, mas para garantir que esse valor vai ser uma imagem mesmo. Então se a gente tentar acessar a image agora, ele vai estar como imagem e opcional, tá bom? Ele estando como opcional não é um problema, tá? Porque a gente vai pegar essa imagem e vai colocar na nossa image view. E a gente já viu também que a image view, a propriedade de imagem dela é opcional. Então não tem problema se a gente passar um valor opcional para ela. A gente pode passar isso direto para ela, tá bom? Então se a gente rodar o projeto agora, aliás, ele está falando que essa variável nem foi alterada, então a gente pode trocar ela para um LED. Então vamos fazer isso também. Vamos rodar o projeto agora e vamos ver como é que fica. Perfeito, ele deu certo, né? Notem que ele não está cobrindo o espaço todo aqui da nossa imagem, né? Então a gente pode ir lá na nossa image view aqui e alterar o aspect ratio dele. Então, trocar aqui na opção content mode dele, vamos colocar para aspect view. Então ele vai manter o aspecto dele, mas ele vai tentar cobrir o espaço todo da image view aqui, né? Então vamos ver como é que fica. Perfeito, deu certo. É meio que ele desse um zoom aqui na nossa imagem, tá? Então, beleza. O próximo passo que a gente precisa é seguir com o nosso cadastro, né? Então, clicando aqui no botão de cadastro, nada acontece. Então, vamos garantir que o usuário está preenchendo esses valores aqui, né? Então, a gente já tinha visto na última aula que se a gente simplesmente tentar acessar a propriedade de texto dos text fields, a gente sabe que ele tem um valor opcional, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o name textfield.text, é um valor opcional, né? Então, se a gente tentasse criar um patch novo aqui e passasse aqui no patch name o name textfield.text diretamente,
não ia dar certo, por causa que esse pet, ele pede uma string, né? Então se a gente clicar em command aqui, selecionar pet e vir aqui em Jupyter Definition, a gente vai para o arquivo, né? Então se a gente ver aqui no init dele, a gente pede uma string, né? Não é uma string opcional, então a gente tem que passar um valor realmente aqui, né? A gente viu que também que quando um valor tem esse ponto de interrogação marcado nele, como é o caso do text aqui do text field, quer dizer que esse valor pode ou não existir. Então quer dizer que pode ter uma string lá, quanto pode não ter. Pode ser que o valor seja nil. Então quando não tem nada, o valor é nil, certo? Mesma coisa aqui da nossa imagem, né? A gente viu que a image.image, ela tem um valor opcional aqui. Então quando a gente coloca uma image view na tela, se a gente não tivesse colocado aquele placeholder, não apareceria nada na nossa tela, né? Porque a image não existe a image na image view ainda, né? Então ela está com valor de nil, tá bom? Então beleza, a gente não quer passar um valor de nil aqui para nossa string, para o nosso patch, né? Então a gente tem que tratar esse valor aqui para garantir que ele não seja nil, para garantir que tem uma string lá, né? Então para fazer isso a gente aprendeu alguns modos, né? A gente aprendeu o if-let, mas mais para frente a gente viu que o guard-let seria um ponto bom para esse código, por causa que o guard-let ele tem uma sintaxe um pouco diferente. O guard-let ele funciona assim, a gente garante que exista um valor na nossa propriedade, que ela não seja opcional, e a gente aproveita e já cria uma variável que não é mais opcional, tá? Então vamos criar uma variável chamada nome, passando um valor que pode ser opcional, certo? Então aqui a gente vai estar criando um valor que não é mais opcional se ele não for new, né? Agora, caso for, bom, aí já acaba com a nossa função, né? Então, essa é uma coisa legal do guard-let. Então, a gente está garantindo que a nossa função vai ter o valor. Se não tiver, então não faz sentido seguir com a nossa função e a gente já pode dar um return e acabar com a nossa função por aí, certo? Agora, caso não for, bom, agora a gente já vai ter uma variável chamada name, que ela não é mais opcional e a gente pode usar no resto da nossa função de uma forma segura, tá bom? Então, beleza. Então, a gente já poderia até começar a criar o nosso patch aqui passando o name aqui, então ele não é nem mais opcional, né? Mas ainda falta outros valores aqui, então vamos comentar esse código aqui. Se a gente apertar command barra, ele faz o comentário pra gente, certo? Agora a gente também sabe que além de fazer essa validação, a gente precisa ver se o name não é uma string vazia, né? Então vamos colocar uma vírgula aqui e a gente consegue colocar outras condições também. Então vamos colocar name é diferente de vazio, de string vazia. E porque se ele for uma string vazia, a gente não quer cadastrar o nosso pet, a gente não quer cadastrar o nosso pet com um nome vazio. Beleza. Bom, caso isso aconteça, caso esse valor seja assim, a gente vai ter que apresentar um pop-up para o usuário informando que esse campo deve ser preenchido, né? Então já vamos criar uma função aqui embaixo chamada presentMessage, que vai ter um parâmetro chamado message, que vai ser uma string também. Aqui a gente vai pegar esse parâmetro e vai apresentar no nosso pop-up, né? A gente está fazendo isso porque a gente vai ter mais validações mais para frente, então a gente vai poder reaproveitar esse código. Então vamos lá, vamos criar um alert, bem parecido com o que a gente mostrou para a imagem, só que ele vai ter um estilo diferente. Então vamos colocar aqui pet, aliás é pets, com E minúsculo, mensagem, a gente vai passar o parâmetro de mensagem. E aqui no estilo, se a gente apertar ponto, a gente consegue ver as opções que a gente tem. Dessa vez vamos usar um alert. E vamos apresentar esse alert para o usuário, né? Então vamos passar true aqui e new aqui. E a gente também tem que botar um botão nesse alert aqui para a gente conseguir esconder esse botão, esse pop-up para o usuário, né? Então vamos criar um botão aqui. UI alert action. Vamos chamar de OK. Estilo vamos botar default. E no handler vamos botar new, por causa que só apertando no OK ele já vai esconder o pop-up pra gente, então a gente não precisa fazer nada aqui quando o botão for clicado. Então a gente vai só adicionar esse OK botão aqui. E agora já vai dar certo. Aliás, não vai dar certo por causa que eu não estou chamando a nossa função aqui, né? Então vamos chamar a nossa função aqui. Por que não está aparecendo? Present message self.present message.
Que estranho, não tá aparecendo aqui. Vamos ver, vamos apagar isso aqui. Vamos tentar rodar de novo. E vamos tentar chamar de novo. Vamos ver. Que estranho, não tá aparecendo. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Vamos ver. Present message, não tem outro código igual. O que a gente pode fazer também nesses casos é limpar o projeto inteiro e tentar rodar de novo, tá? Então a gente pode clicar em Command Shift K e ele vai limpar o projeto pra gente. Ou então vocês podem vir aqui em Product e Clean Build Folder, tá? A mesma coisa. Então vamos ver agora se eu consigo acessar esse Present Message. Que curioso. Deixa eu ver se eu consigo acessar de outro lugar. Daqui eu consigo. Bom, vamos copiar esse código aqui e colar aqui. Que curioso. Bom, vamos lá. Aqui deu certo, eu já vou colar aqui e vai dar certo. Então vamos dizer que o campo de nome deve ser preenchido. Beleza. Então agora a gente consegue garantir que o campo de nome vai ser preenchido. E caso não for, bom, a gente consegue mostrar para o usuário uma mensagem informativa para ele, né? Então vamos clicar em cadastrar e deu certo. Agora vamos fazer a mesma coisa para os outros campos, porque se a gente preencher esse campo aqui, a gente não está validando os outros campos ainda, né? Então vamos copiar esse código aqui e vamos colar aqui embaixo. E mais uma vez, e vai ser um desses para cada um dos campos, né? Então vamos chamar esse aqui de birthday e vamos passar o birthday text field e aqui vamos botar birthday. E aqui a gente vai falar que o campo de data de nascimento deve ser preenchido. Mesma coisa vamos fazer para o species. Vamos testar para ver se funciona. Muito bom. Beleza. Bom, agora quando terminar, a gente quer criar o nosso pet mesmo e cadastrar ele, né? Então vamos fazer isso. Vamos criar um pet novo. A gente vai passar esses parâmetros aqui. Então a gente pode passar nome aqui, a espécie aqui. E nota que esses valores não estão como opcionais, né? Então a gente pode passar tranquilamente aqui no nosso init, porque a gente já validou tudo isso antes, tá? Então esses valores deixaram de ser opcionais porque a gente já validou eles, né? A gente consegue seguir. Aqui na imagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se tem uma imagem. Eu poderia simplesmente pegar o nosso image view e passar .image, né? Mas ele é opcional, então não vai dar certo, né? Então eu poderia fazer duas coisas. Eu poderia fazer um guard let aqui para garantir que esse valor exista e mostrar uma mensagem para o usuário, né? Mas eu vou deixar esse valor como opcional também. Mas dessa vez, em vez de trocar o opcional aqui na nossa classe pet, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer que quando o usuário tentar criar um pet e ele não selecionou uma imagem, eu vou colocar uma imagem como padrão, tá? Bom, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode declarar uma variável chamada image, que vai ser do tipo UIImage, tá? E mais embaixo a gente pode fazer o seguinte, if let pet image é igual a imageview.image. Bom, então eu vou pegar a nossa image e vou passar o valor de pet image. Agora, caso não for, bom, então eu vou pegar nosso image e vou botar um valor de image literal e vou colocar o nosso valor a nossa imagem de placeholder aqui, tá bom? Então sempre que, se não tiver nenhuma imagem selecionada, eu vou estar passando um valor default, um valor padrão aqui pro nosso pet, tá? Então aqui eu posso simplesmente passar esse valor de image aqui, tá bom? Beleza, agora a próxima coisa que a gente pode fazer é cadastrar esse pet aqui para ele apresentar na nossa lista, tá? Então a gente tinha, vamos ver, eu acho que era na pet list view controller.
Na patch list do controller a gente tem uma lista aqui, né? Então é isso que tá sendo usado para popular a nossa lista, a nossa tabela, né? Mas a gente não consegue acessar essa patch list daqui, né? Por causa que essa é uma propriedade da nossa view controller de patch list, tá bom? Então a gente não consegue acessar ela aqui. Então para a gente conseguir acessar ela aqui, vamos tirar ela desse contexto aqui da view controller e vamos colocar ela aqui fora, tá bom? E daí aqui a gente vai conseguir acessar essa patch list aqui de outros lugares, né? Inclusive daqui da nossa tela de adicionar pets, tá? Então vamos pegar aqui o nosso patch e adicionar na patch list, tá? Bom, agora a gente já consegue acessar, a gente consegue acessar a propriedade de append e passar o nosso patch, né? E agora vamos botar um present message. Ah, é por isso que não estava dando certo, eu escrevi errado. Não é preset message, é present message, né? Tá faltando um N, por isso que tava dando errado antes. Eu não tava achando a função. Bom, beleza. Então aqui eu consigo mostrar um present message. Patch cadastrado com sucesso. Beleza, vamos rodar isso aqui para ver como é que vai ficar agora. Cadastrar patch, selecione uma imagem, biblioteca de fotos. Nome do patch Mel. 11 de maio de 2018. E é uma abelha. Cadastrar, patch cadastrado com sucesso. Beleza. Agora vamos voltar para ver como é que ficou na nossa lista. Muito bom. Então já aparece aqui na nossa lista a Mel, a nossa abelhinha, né? Mas nós vamos ter um problema agora. Então olha só o que acontece se a gente voltar e clicar em ver lista de pets de novo. Aparece a Bulma e a Mia mais de uma vez. Se a gente voltar e fazer isso de novo, vai aparecer mais de uma vez ainda, tá? Então isso está acontecendo. Vamos ver por que isso está acontecendo. Se a gente ver quando a gente está entrando na patch list view controller, alguma coisa está acontecendo aqui que está dando nosso problema, tá? Então vamos lá na patch list view controller. A gente está vendo o seguinte: toda vez que a patch list view controller é inicializada, a nossa função de vídeo load é chamada, né? E a gente está chamando aqui essa função chamada setup patch list, né? E o que a gente está fazendo aqui? A gente pega a nossa patch list e cria e adiciona mais 2 itens na nossa lista toda vez. Então a gente está criando os nossos patches aqui toda vez que essa tela é apresentada e adicionando novamente na nossa lista. Por isso que está acontecendo várias vezes, tá? Então a gente tem que fazer com que isso só aconteça uma vez, não todas as vezes que essa tela for apresentada, né? Então o que a gente pode fazer, em vez de fazer essa configuração aqui nessa tela, a gente pode fazer na nossa tela inicial, na nossa view controller inicial. Então dessa forma a gente garante que ela só vai acontecer uma vez só, tá bom? Então vamos dividir essa tela em dois e vamos dar um espaço aqui e vamos passar esse setup patch list para essa tela aqui. Tá, e vamos chamar ela aqui nesse vídeo de load, tá bom? Tá. Então dessa forma aqui a gente garante que esse problema não vai acontecer, por causa que esse setup inicial vai ser feito na primeira tela e ela só é chamada uma vez, tá bom? Vamos ver como é que fica. Bom, beleza, vamos testar isso. Deu certo. Beleza, pessoal. Por essa aula é isso, espero que vocês tenham aprendido bastante e até a próxima aula.